Boa noite a todos os queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Dando prosseguimento à tarefa do Evangelho, nesta noite abordaremos o item 7 e o item 8 do capítulo 13, cujo subtítulo é Convidar os pobres e os estropiados. Que durante esta audição possamos todos nos envolver num manto de luz e de amor e recebermos o amparo e o fortalecimento de acordo com o nosso merecimento e necessidades. Que assim seja. Ele disse também àquele que eu havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens, incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: Sereis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: Convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhe, ou que podem convidá-las a seu turno? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Bem, meus irmãos, com relação a esse fragmento do Evangelho,
os benfeitores espirituais nos conduzem à reflexão acerca da ingratidão, sob nosso ponto de vista, quando impomos ao outro a obrigação da retribuição imediata ou futura, suprindo deste modo nossos anseios. É sabido que a causa maior da infelicidade, sobretudo na atualidade, está consignada aos impulsos da expectativa, ou seja, esperar que irmãos e que a vida de modo geral comportem-se de acordo com aquilo que corresponde com o que simpatizamos, cuja ótica consiste apenas à vista de um ponto. Guiados por tal imperfeição, tendemos a agir por conveniência, concentrando nossos esforços na prática da fraternidade, apenas com aqueles sintonizados conosco por afinidade, distorcida pelo véu das aparências, ou ainda quando percebida a evidente chance da obtenção de contrapartida, excluindo deste rol aqueles irmãos que consideramos nossos inimigos ou apenas agentes de indiferença fraternal, sobretudo os miseráveis por não terem nada a nos ofertar como moeda de troca. É importante, meus irmãos, compreender que quando agimos assim, deixamos de observar um dos mandamentos da lei do Senhor, que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tal processo é prejudicado quando permitimos que nossa sombra haja como nosso carcereiro, aprisionando-nos aos nossos instintos primitivos. É imprescindível a vigilância de nós mesmos contra as ações e intenções egoísticas e de julgamento, cujas inclinações são ávidas, para que não caiamos no grande erro da segregação entre habitantes deste orbe. A ação espontânea e despretensiosa reserva a todos os efeitos mais puros e sublimes, na qual teremos acesso apenas sob a forma e no prazo estimados pelo Pai Celestial, dotado de amor pleno e inteligência infinita. Sendo assim, meus irmãos, num processo de autoanálise, cabe-nos a fazer o seguinte questionamento: somos nós fiéis ao compromisso que assumimos ou estamos ainda cultivando um homem velho dentro de nós e que tanto nos assombra? Nossas atitudes de agora livra-nos de constrangimento e remorso frente à justiça divina no ato da passagem para o além-túmulo, quando nossa verdadeira essência for descortinada? Quão receptivos estamos ao convite à renovação, adeptos à submissão às provas terrenas, para que consigamos, através do burilamento e por mérito, atingir planos mais elevados? Que nesse instante nos sintamos todos estimulados ao exercício do bem comum, alicerçado na fé em Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão e mestre, e em Maria, mãe de todas as mães, com atos de caridade e de indulgência. Agradecendo pela oportunidade de servir como porta-voz, me despeço rogando aos médicos e socorristas do espaço, aos plantonistas de Jesus e aos nossos anjos guardiões que possam estar conosco agora, promovendo a harmonização de nossos lares e a fluidificação de nossas águas, nosso elixir contra nossas dores e aflições.
estejam todos na paz de Jesus, na paz de Deus. Fiquem em segurança, em harmonia em vossos lares. Tenham uma ótima noite e que assim seja, meus irmãos.